A partir de agora, estou gravando, eles estão gravando matar. Ah, já tá ficando doido comigo toda vez que tem problema. Olha só, coloca-se fogo para limpar a terra, uma técnica ultrapassada, obsoleta, mas que ainda é praticada no Brasil em larga escala. Região norte, região centro-oeste, região nordeste, é muito comum a prática da queimada, beleza? Coloca-se fogo para destruir a vegetação e justificar a formação de pastagem. Então, se eu quero agregar novas áreas de pastagem às minhas propriedades, eu coloco fogo. Seriam incêndios acidentais. Mas a gente sabe que eles não são acidentais. Eles são criminosos. Existe todo o interesse por trás desses incêndios. Existem os incêndios naturais. Como assim, professor? Ora, às vezes a temperatura realmente está muito quente. E aí você pode ter aqueles fenômenos, como por exemplo, determinado tipo de lixo, né, que entra em combustão, ou até mesmo um pedaço de vidro que concentra os raios solares, como uma lupa, né, e faz com que eu tenha o início de uma fagulha. Então, tudo isso é possível. O problema é nós não temos uma infraestrutura que consiga, primeiro, fiscalizar, identificar os culpados pelos incêndios, principalmente aqueles incêndios que estão relacionados à destruição da vegetação para a transformação em pastagem. Outra coisa são os incêndios criminosos que estão relacionados à destruição da vegetação, porque eu quero aumentar a minha propriedade, mesmo que ela vá ficar improdutiva. Então, perde-se limites de propriedade. As propriedades, muitas vezes, são limitadas pela vegetação, são limitadas por cerca muito antigas. Então, destrói-se isso e você perde a referência para o tamanho da propriedade. E aí você acaba conseguindo, né, burlar aquela delimitação que existe na teoria, mas que a gente só consegue perceber na prática. Tá? E aí você vai ampliando suas propriedades aí. Outra situação. Hoje existe uma cobrança pesada, pesada, de organismos internacionais, de países, de economias, né, que são parceiros do Brasil, para que o nosso país tome uma atitude mais enérgica em relação à destruição desses ambientes. Ou seja, nós temos que coibir essas queimadas, nós temos que coibir essa degradação ambiental. Só que, como eu estava falando com vocês, é muito difícil no Brasil. Eu preciso fiscalizar, identificar culpados, punir culpados, iniciar um programa de reconstituição, de recuperação desses ambientes. E nós sabemos que isso não é fácil. Afinal de contas, nós estamos falando de áreas que têm aí milhares, milhões de metros, de quilômetros quadrados. Então, é muito difícil nós conseguirmos aplicar isso de maneira eficiente. Tá? Mas os países que são parceiros da economia brasileira, eles têm cobrado uma postura do Brasil diferente em relação a isso. Para nós é muito ruim, porque nós não temos condição de fazer da maneira como deveria ser feita. São anos de falta de investimento, são anos de preocupação que nós não tivemos. E agora você tem aí países e organismos internacionais que cobram que toda essa deficiência de anos seja superada em meses, seja superada em semanas. Então não adianta nós colocarmos satélites, não adianta nós entregarmos a tecnologia hoje, sendo que falta pessoal para poder fazer essa fiscalização, essa compilação de dados e principalmente forma efetiva de punição. Tá? Porque, na maioria das vezes, os grandes responsáveis pela degradação desses ambientes são pessoas que têm influência econômica no país e influência política. São processos que não são julgados, são penas que não são aplicadas ou não são cumpridas, são aplicadas. É um volume financeiro muito grande que esse movimento, mesmo sendo algo tão nocivo, tão degradante para o país, para o ecossistema, para o nosso planeta de modo geral.
considerando que ali nós temos, né, um ecossistema muito diversificado, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Mas só para nós termos a noção, por que é importante estar falando sobre isso para a sua prova do Enem, é que meio ambiente sempre permeou a prova do Enem na seção de geografia, de biologia. Então, duvido muito que esse ano vai ficar de fora. Essas queimadas na Amazônia, essas queimadas do Pantanal, a degradação desses ecossistemas, o que está por trás disso daí, que no caso seriam as queimadas relacionadas à propriedade de terra, à expansão de lavouras, tá? A extração madeireira, tudo isso para nós é fundamental que a gente saiba. Nós não temos como não deixar de saber isso. A tela está preta. Desculpa, apareceu alguma coisa aí? Nossa, teve uma alergia aí na frente. Apareceu o compartilhamento de tela? Ah, desculpa. É que eu tinha minimizado aqui. Mas vamos começar a aula de hoje, gente. Então, olha só, questão ambiental, pelo amor de Deus, dê atenção, questão certa na sua prova. Gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês também, pelo amor de Deus. Vamos ser práticos, vamos ser estratégicos nessa prova. O Enem vai ser em janeiro. Houve toda essa situação relacionada à pandemia. Segundo os dados oficiais aí do MEC, cerca de 50% dos alunos que poderiam fazer a prova do Enem não fizeram inscrição. Ou seja, eles abdicaram do direito de participar desse processo seletivo em função da pandemia. As dificuldades são inúmeras. O camarada está com problema porque não está conseguindo ter aula na escola, está com problemas financeiros porque perdeu o emprego e não teve condição de fazer as inscrições, continuar os estudos, se incentivar, ou seja, esse ano a prova ela corre um grande risco de, além de ter um nível, corre um risco não, vai acontecer, além de ter um nível de concorrência menor, ter também uma cobrança menor dos conteúdos. Ser uma prova mais simples, uma prova mais objetiva, que o governo vai ter que corrigir o erro de qualquer jeito. Para a gente que está no mundo dos concursos aqui, como eu, você pode ver aqui, né, tem quadro, tá um monte de livro espalhado aqui, apostila, terminando minha aula daqui a pouco eu começo a estudar, a gente fica olhando esses detalhes, a gente fica prestando atenção como que, vamos dizer assim, a concorrência está se comportando. O que é, o que é fator que influencia no nível da concorrência, no volume da concorrência, as características da prova, quais são os fatos que estão acontecendo que podem ser cobrados em prova. Essa questão ambiental, não só na prova de geografia, mas nós temos a questão da redação, essa corrida pelas vacinas, redação, entendeu? Essa disponibilização das vacinas para a população, também na redação, na biologia. Então, são coisas que, por mais que você possa querer desanimar, amigo, esse é o ano. Vocês estão sendo privilegiados, mesmo não sendo o momento ideal, não sendo da forma ideal, mas vocês estão sendo privilegiados. É aquela história assim, quem perseverar, quem se dedicar um pouquinho, com certeza vai ter um resultado positivo, porque metade da concorrência já foi embora. A outra metade, você pode ter certeza que se inscreveu, mas não está em condição. A outra metade, não, desculpa, é uma outra parcela, outra metade da metade, né, os 30% dos 30%, eles com certeza não terão a mesma capacidade de concorrência. Isso vale até para alguns de vocês, tá? Que estão nesse povo aí. Ah, eu venho aqui, eu logo, eu vejo, eu sei falar, eu deixo um vídeo correndo aí, mas não presto atenção. Isso é sério, tá? É sério. A gente está numa briga para retorno das aulas. A previsão era que já tivéssemos uma posição para as aulas voltarem em setembro. Apesar do secretário de Educação do Estado falar que quer que retorne, mas isso ainda não tem uma certeza de que vai acontecer. O governo do Estado deve se posicionar essa semana a respeito disso. Esperamos que volte. Sinceramente, com todos os riscos que nós corremos, ainda seria melhor o retorno das aulas presenciais.
que a gente vai ter tempo, né, para pelo menos aí nesses 3 meses que antecedem a prova, fazer uma revisão pesada, estar no contato com vocês, estimular vocês cada vez mais. Beleza? Gente, compartilhei uma tela aí para vocês, para a gente retomar conteúdo da aula passada. Falei para vocês sobre os agentes internos, que são aqueles criadores do evento, o tectonismo, o vulcanismo, a importância das placas tectônicas, né? Toda a nossa superfície terrestre, ela é composta basicamente por rochas. Eu estou falando de superfície terrestre, ou melhor, de crosta terrestre, tá? Litosfera, ela é composta por rochas, no estado sólido. Então, o que nós temos aqui em cima hoje é o resultado de uma série de processos. A solidificação dessas rochas deu origem à crosta terrestre. Essa parcela sólida do nosso planeta, ela ainda passa por transformações. Afinal de contas, o nosso planeta tem aí cerca de 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos. Se nós formos considerar a origem do universo, nós falaríamos em algo em torno de 7 bilhões e meio de anos. Mas superfície terrestre, crosta terrestre, litosfera tem algo aí em torno de 5 bilhões de anos. E ao longo desses 5 bilhões de anos, nós tivemos todo um processo de formação, de criação, de transformação. Os agentes internos criam, os agentes externos transformam. Vocês podem ver nessa figura aí, e eu tenho aqui os tipos de rocha. Basicamente, são 3 tipos de rochas que compõem a superfície terrestre. As chamadas magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. A origem é a mesma. O magma que existe no interior da crosta terrestre, em algum momento ao longo desses 5 bilhões de anos, se solidificou. A grande questão é, o magma pode se solidificar no interior da crosta terrestre, como pode se solidificar fora da crosta terrestre. As rochas magmáticas são resultados da solidificação do magma. Se elas se solidificarem no interior da crosta, elas são chamadas de rochas magmáticas ígneas ou plutônicas. Ígneas, que vem da palavra em grego ignis, fogo. Plutônica, Plúton, no interior da crosta. Agora, se elas se solidificarem fora da crosta terrestre, fora do interior, elas são chamadas simplesmente de vulcânicas. Então, existem rochas plutônicas, magmáticas, plutônicas ou ígneas, existem rochas vulcânicas, tá? Que se solidificam no exterior da crosta terrestre. Conforme eu mostrei para vocês aqui, ó, nesse vulcão aí, o vulcão entra em erupção. E aí, quando ele entra em erupção, ele expele toda essa parte aí, vermelha, amarelada, que seria o magma, para fora. Quando ele joga isso para fora, pode sair uma quantidade gigantesca de magma. E essa quantidade gigantesca vai se acumulando e vai se solidificando. E assim formam-se as rochas vulcânicas. Esse monte vulcânico que vocês estão vendo aí, ele formou-se a partir da solidificação desse magma. Beleza? Essas cinzas que eu também mostrei para vocês aí, que são quente, né? Ela assentou-se sobre as pessoas e acabou fazendo com que essas pessoas viessem a morrer em função da elevada temperatura que ela tem. Se eu não me engano, isso aí é na região de Pompeia, essa imagem. Tá? Basicamente, 3 tipos de rocha. A rocha pode ser ígnea. A rocha pode ser ígnea. Ela pode ser vulcânica, tá? Ígnea ou magmática solidifica-se no interior da crosta, vulcânica solidifica-se fora do interior da crosta. Agora, além dessas 2 rochas aqui, ígneas e magmáticas, eu tenho, vou virar para vocês verem assim,
eu tenho essas rochas sendo classificadas em outro tipo, em outros três tipos. Ela pode ser sedimentar, metamórfica, né? Ou ela pode ser cristalina, que a gente chama. A rocha cristalina ela é formada por cristais. Quando você olha um granito, por exemplo, na casa de vocês acredito que tem granito, né? Na pia do banheiro, na pia da cozinha, se não tiver na casa de vocês, na escola tem, mas você vê que é uma rocha toda, conforme estou mostrando aí, ela é uma rocha toda pintada, toda manchada, cheia de cores diferentes. Essas cores diferentes, esses tamanhos diferentes dessas manchas, eles se originam em função do processo de formação da rocha. É uma rocha cristalina, composta por cristais que eu consigo enxergar a olho nu. O mais importante do que eu estou falando agora, as rochas magmáticas cristalinas, elas têm uma característica. Elas, além de ter os cristais em tamanho grande, normalmente elas são ricas em minerais metálicos. Então, quando eu olho, por exemplo, áreas de extração de minerais metálicos, como nós temos no Brasil, região de Minas Gerais, no quadrilátero terrícola, região da Serra dos Carajás, lá no Pará, por exemplo, essas áreas são compostas principalmente por rochas magmáticas cristalinas. Então, a gente fala que essas rochas cristalinas elas têm como característica a presença de grande quantidade de minerais metálicos. Vocês já ouviram falar, e já me perguntaram aqui, se não me engano foi o Samuel, sobre os chamados escudos cristalinos. Os escudos cristalinos são grandes formações graníticas, grandes formações compostas por rochas magmáticas, ígneas, cristalinas. Então, quando eu olho para o Mochuara, para o Mestre Aldo, quando eu estou passando pelo centro de Vitória, que eu vejo aqueles morros de Vitória, o Penedo de Vitória, que está ali ao lado do porto, eu tenho um escudo cristalino. É chamado de escudo por causa do seu formato, né? Aquele formato abombadado em forma de escudo. Vocês devem se lembrar que eu mostrei para vocês aqui, ó, essa forma de relevo, que são os chamados mares de morro, presentes no litoral brasileiro, principalmente na região sudeste. Cada morrinho desse aqui, que hoje está coberto por vegetação, e embaixo disso eu tenho rocha, eu tenho granito. O granito ele é a rocha mais abundante na superfície terrestre. As rochas magmáticas são as mais abundantes da superfície terrestre. Elas são as mais resistentes também. Por isso que a gente fala aqui em cinturões graníticos, cordões graníticos, ou cinturões orogênicos. Dificilmente essas nomenclaturas vão aparecer na prova também, porque não aparecem há muito tempo. Beleza? Então aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, essas são rochas sedimentares. O basalto, o adesito, o riolito, né, o riólito, no caso, o gabro, o diórito e o granito. Essas rochas, elas são rochas magmáticas. As de baixo aqui, ó, são plutónicas. As de cima são vulcânicas. Característica da rocha vulcânica, tem uma cor só. Vocês já viram aquela calçada formada por pedra portuguesa, branca, e umas pedrinhas quadradinhas, branca e preta? Então, nós estamos falando aqui, ó, do basalto, por exemplo. Nós falamos do riólico, que são pedras que são usadas na construção civil, principalmente para fazer essa parte de acabamento, essa parte que a gente dá um diferencial aí, né? Então, as calçadas costumam usar muito esse tipo de pedra que a gente chama de vulcânico. Outra coisa, a mulherada vai saber, né? Pedra pómex, aquela que as mulheres passam no pé para poder lixar, deixar o pé mais fino, tá? Vamos lá? Essas aqui são rochas metamórficas. Rochas metamórficas originam-se a partir da transformação de outras rochas. Pode ser uma rocha magmática que se transformou numa outra rocha metamórfica, normalmente por alterações químicas que acontecem na estrutura dessa rocha. A outra coisa importante para nós, a rocha metamórfica, todo o processo de transformação da rocha,
de degradação da rocha tem que acontecer na presença de água, tá, gente? Mesmo que eu tenha um processo mais físico, como por exemplo, o vento batendo na rocha, como o homem escavando, mas o que dá à rocha a característica de degradação, o que permite que ela se degrade, é a presença de água, beleza? Normalmente, os climas mais úmidos, eu tenho um intemperismo mais intenso, é um intemperismo químico, principalmente por causa da presença de água. Isso aqui são rochas sedimentares, tá? Isso aqui são rochas sedimentares, carvão mineral, conglomerado de rocha, normalmente a gente vê em praia, areia, né, o argilito ali, poço artesiano, a gente usa para diversas coisas. O alite, calcário, calcário também faz parte daquela pedrinha usada na calçada que eu falei para vocês, que é a pedra portuguesa. Pessoal, importante saber, rochas cristalinas, magmáticas, recursos minerais metálicos. Essas rochas aqui, ó, além de energéticas, tá, elas são usadas na construção civil, como é o caso da areia, são usadas nos reservatórios de água. Na verdade, não são usadas, né? Os reservatórios naturais de água normalmente são formados por. Deixa eu ver, esperando o logo aqui. Uhum. Espera um pouquinho, gente. Não. Quem está esperando o logo para entrar? Desculpa. Então, vamos lá. Todas essas rochas, elas sofrem um processo de transformação. A transformação acontece principalmente em função do intemperismo. O que é intemperismo? O intemperismo nós falamos que é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que levam a rocha ao desgaste. Então, a rocha pode se degradar, pode se desgastar, pode sofrer erosão em função de diversos fatores. O conjunto desses fatores, químicos, físicos e biológicos, a gente chama de intemperismo, tá? Por exemplo, água da chuva, quando a água escorre, eu tenho a enxurrada. Geleira, professor, geleira lá no polo. Não, amigo. Essas geleiras do polo é uma outra situação. Mas nós temos que levar em consideração o seguinte: há milhões de anos atrás, os polos eram tão extensos que eles se aproximavam dos trópicos. Grande parte da superfície terrestre já esteve totalmente congelada, período de glaciação. E quando essas geleiras foram derretendo, elas foram transportando volumes gigantescos de sedimentos. Elas foram destruindo quantidades gigantescas de rocha. Imagina que o frio faz com que os materiais se partam, né? Eu tenho aí uma diminuição da temperatura muito grande e eles acabam se quebrando muito facilmente. As rochas, da mesma forma, tá? Então, há milhões de anos atrás, nós falamos de glaciação aí, algo em torno de 16, 18 milhões de anos atrás, a temperatura no nosso planeta era absurdamente baixa. E isso, nós existimos há aproximadamente 2 milhões de anos. E isso fazia com que fez com que nós tivéssemos aí uma mudança bastante significativa na superfície terrestre em função da ação das geleiras, tá, gente? Então, geleiras, erosão marinha, falei para vocês no ano passado que está acontecendo nas nossas praias aí, né? A erosão marinha é algo assim extremamente ativo, intenso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nos litorais, a erosão marinha é muito intensa. Só que a erosão marinha pode ser uma coisa muito simples. Deposição de sedimento, a onda vai, a onda vem. Ela retira o sedimento, ela deposita o sedimento. Em quantidades pequenas, como pode ser algo extremamente destruidor. Para quem conhece a região de Conceição da Barra, o litoral de Conceição da Barra quase acabou. Marataízes quase acabou. Né? Meiaípe, essa região sofreu uma erosão causada pelo mar muito grande. Agora nós estamos tendo em Vitória, com o Jurema, né? Nós estamos tendo aqui na Serra, em Manguinhos, as praias estão sendo destruídas em função da erosão marinha. O mar, ele tem um processo erosivo natural, controlado pela natureza. Só que quando o homem altera, né, esse ambiente,
Fora do mar, as áreas costeiras, quando ele ocupa para poder morar perto da praia, quando ele desmata para abrir espaço para ele chegar na praia, tudo isso faz com que a erosão marinha torne-se mais intensa. Então, ó, geleiras, ação do mar, os ventos, tudo isso é forma de intemperismo externo ou intemperismo físico, são os agentes externos, é o intemperismo físico que está acontecendo principalmente. Eu brincava o seguinte, o intemperismo físico, a gente tem movimento, chuva, eu vejo cair, vento, né, eu sinto o vento passar, a geleira está escorregando, o mar, as ondas estão batendo, e o intemperismo químico, não, a alteração está acontecendo lá dentro da rocha, cristalização de sais, oxidação de metais, dissolução de minerais, tudo dentro da rocha, não consigo ver. A rocha é permeável, a água e o filtro que passa por dentro dela, tá, gente? Além do intemperismo físico e químico, tem o intemperismo biológico. Olha só, a quantidade de organismos vivos que atuam na degradação de rochas, na alteração do relevo. Tudo isso aqui. A previsão mas é insignificante, né? Mas ao longo de milhares de anos vai causar transformações que nós vamos perceber. Tá? Esses organismos existem há milhares de anos. O intemperismo, de modo geral, ele não altera a rocha do dia para a noite. São décadas, são séculos, são milênios. Tá? Então, intemperismo físico, químico, biológico. E aí, ó, um exemplo de enxurrada. Olha como que vai escavando tudo. Eu nem sei quem é esse cara aí, não, tá? Eu vi essa foto na internet, faço a menor ideia de quem seja ele. Tá bom? Mas olha só, isso tudo é causado pelo intemperismo que a gente chama de físico, né? Essas barreiras com pneus aqui é a tentativa de diminuir a velocidade da água. Porque a água passa com uma velocidade tão grande que vai escavando esse negócio aí e faz um buraco que acaba com toda essa região. E essa terra vai ser transportada para algum lugar, para dentro do rio. Ela vai assorear o rio, vai deixar o rio mais raso, né? Beleza? Olha só. Isso aqui, gente, é uma característica, e aí vem a parte importante da aula também. Isso aqui é o solo. O solo é composto por camadas. A gente chama de horizontes. O horizonte O de orgânico, ou H de humus, é um horizonte mais superficial. É onde eu tenho minerais, é onde eu tenho matéria orgânica, é o que faz os vegetais realmente se desenvolverem, tá? E aí depois eu tenho os outros horizontes. O horizonte A é a mistura de mineral e orgânico, tá? Com mais mineral, até chegar ao horizonte R, que seria a rocha consolidada. A decomposição do solo acontece aqui, ó, do interior para fora. Por isso quer dizer que tudo isso aqui um dia já foi rocha que está se decompondo exatamente. O solo é rocha em decomposição. A rocha matriz está a metros de profundidade. Tá? Pode ser dezenas, pode ser centenas de metros. Mas normalmente, né, nós temos aí os solos na sua camada mais profunda, desculpa, na sua camada mais superficial, algo em torno de 50 centímetros, 1,5 metros, aí a gente vai ter tudo ó. Depois já começa a ser mais a matéria inorgânica, no caso a matéria mineral. O que eu faço para preservar o solo? Mantenho a vegetação. Evito retirar a vegetação, porque a vegetação que protege o solo. E quando eu altero essa vegetação, eu coloco em risco qualquer tipo de coisa que eu faço ali. Essa vegetação aqui, por exemplo, você vai ter uma vegetação muito pequena, não tem capacidade de segurar o solo. Provavelmente, né, isso aqui é uma pastagem, provavelmente foram chuvas muito fortes que levaram a esse processo erosivo. Mas agora tem uma alteração que o homem faz, meu amigo, isso causa transtornos todos os anos no Brasil, que é a ocupação das encostas, a retirada da vegetação da encosta, a ocupação irregular, a construção inadequada. E aí, ó, se eu mantenho a vegetação, eu consigo cuidar, eu consigo segurar o solo. Agora, se eu retiro a vegetação, olha o que vai acontecer. Além da construção errada, eu tenho um problema, né, de aquela rede de segurança causada pelas raízes dos vegetais, causada pelas plantas, que vão diminuir a velocidade de escoamento da água. Infelizmente, isso daí eu não vou conseguir, eu não vou ter mais. E, consequentemente, eu não vou recuperar os danos. Né? Todo ano nós temos aí grandes tragédias no Brasil por causa de deslizamentos, desmoronamentos, são causados
pela ocupação irregular das encostas e pela retirada da vegetação, tá? Questão importante para o seu Enem, tá, gente? Aconteceu esse ano, aconteceu ano passado, no ano retrasado, vai acontecer o ano que vem, não tem jeito. As condições econômicas precárias, a deficiência econômica de grande parte da população que ocupa as encostas hoje, faz com que ele, além do desconhecimento, não tenha uma preocupação de construir da forma errada. Não tem recurso econômico, não tem conhecimento, não tem preocupação, e isso acaba fazendo com que nós tenhamos aí grandes tragédias acontecendo todos os anos no Brasil. Beleza? Rapidamente aqui para vocês, o relevo é dividido em unidades, tá, gente? Então, a gente fala que existe, por exemplo, a unidade das bacias sedimentares, a unidade dos maciços antigos, são as duas predominantes no Brasil. As bacias sedimentares são buracos. Assoalho oceânico, por exemplo, está dentro da bacia sedimentar. As formações graníticas, os planaltos brasileiros, estão dentro dos maciços antigos. São maciços porque são duros, são antigos porque se formaram lá atrás, no início do processo de formação do relevo. Tá? E aí nós temos o seguinte, a maior parte do relevo brasileiro está na unidade de bacias sedimentares. Elas compõem cerca de 54% do relevo brasileiro. Tá? 36% apenas são chamados maciços antigos. Nas bacias sedimentares eu tenho o quê? Recursos minerais energéticos. Petróleo, carvão mineral, xisto, pirobento luminoso, gás natural. Uma bacia sedimentares, recursos minerais energéticos, chamados combustíveis fósseis. E nos escudos cristalinos ou maciços antigos? Os minerais metálicos que eu falei para vocês. Isso é importante a gente saber. Tá? É sempre interessante porque o Brasil ele tem grandes áreas, tanto de maciços antigos quanto de bacias sedimentares. E nós somos grandes produtores, tanto de recursos minerais metálicos quanto de recursos minerais energéticos. Tá, gente? E aí, ó, as bacias sedimentares, exemplo, são as planícies. Litorânea, Amazônia, planície do Pantanal. Esses intrusões de cobertores residuais são os mais de morros, tá? Então, eu olho aqui para o mochuário e estou vendo esses intrusões de cobertores residuais aí, beleza? Cinturões orogênicos são os planaltos, os grandes planaltos brasileiros. Então, o Planalto Atlântico, Planalto Central, a região do Planalto das Guianas, a região do sul do Brasil, Planalto Meridional, são esses cinturões orogênicos. Lembra de orogenia, né? Orogenia é formação. Ó, movimentos orogenéticos, choque das placas tectônicas. Tá? Mas não vai acabar, né? Apareceu aqui o aviso, mas daqui a pouquinho acho que está acabando. Hein? Olha só. Núcleos cristalinos arqueados. Esquece esse nome. Saiu das bacias sedimentares, tudo é planalto. Tá? O Enem não tem costume de cobrar essas nomenclaturas. Normalmente ele fala planaltos, planícies, depressões. Tá? Aqui foi a questão de simular de vocês, domínio de mais do morro, região litorânea do Brasil, sudeste principalmente. O relevo brasileiro ele é bastante diversificado, você consegue perceber pelas cores aí, né, como nós temos uma diversidade muito grande. Então, o relevo brasileiro ele sai do mais antigo ao mais recente. Os mais antigos são os planaltos, os mais recentes são as planícies. Sejam essas planícies fluviais, próximas ao rio, sejam essas planícies litorâneas, próximas do mar. E aí, só para a gente poder ter um detalhe aqui. Relevo recente, a gente fala que é relevo do quaternário, tá? Se nós formos lá naquele agora a minha vai acabar a reunião. Se a gente dá uma olhadinha nessa figura aqui, você vê aí que eu tenho o pré-cambriano, né? As eras geológicas pré-cambriano, paleozoica, mesozoica, aí eu tenho o cenozoico. A era cenozoica é a mais recente. A mais recente, nós estamos falando aí que ela começou há mais ou menos 70, 75 milhões de anos, tá? É onde aqui surgiram os organismos, os animais de maior porte.
Essa era cenozoica ela é dividida em dois períodos, que é o terciário e o quaternário. Tudo de relevo recente, perto de rio, perto de mar, foi formado aqui, ó. Desculpa, no quaternário. Eu olho para o Mochuara, quando eu estou em Cariacica, eu estou vendo o relevo daqui, ó. O relevo se formou lá no período pré-cambriano, tá? No Arqueozóico, por exemplo. Quando eu olho para onde está a escola, nessa baixada aí, eu estou falando do relevo que se formou aqui, no final do terciário e do quaternário. Beleza? Professor, isso cai em prova? Não, não cai não. Mas saber, por exemplo, essa nomenclatura terciária e quaternária é fundamental. São as formas mais recentes de relevo. Planícies fluviais, planícies litorâneas. Saber, por exemplo, o que seria o primário, o que seria o secundário. Nós estaríamos falando na era pré-cambriana e cambriana. Tá? Não se preocupa com isso, porque realmente não cai. Uma outra tabelinha que eu já mostrei para vocês, né? Mas aí eu já compartilhei esse material, inclusive, né? Gente, na época de vestibulares, a gente tinha que saber isso aqui porque cobrava, cara. Hoje não cobra mais, eu nem quero mais saber essa besteirada aqui, porque não vai fazer muita diferença na sua vida, né? E aí o processo de evolução, beleza? Na próxima aula eu vou comentar muito rapidamente sobre o elenco brasileiro e a minha proposta, próxima aula deve ser, eu trabalho hoje à noite e na próxima aula deve ser na quinta-feira, né? Na quinta e na sexta, que deu certo. E aí eu vou falar para vocês rapidamente sobre o elenco brasileiro e semana que vem eu pretendo iniciar uma revisão com vocês. Ah, desculpa, quinta e sexta não tem aula, então vai ser na quarta, vocês vão fazer simulado, né? Uma coisa assim, esqueci. E aí na semana que vem a gente vai fazer uma revisãozona da matéria. Inclusive eu vou usar até o quadro para a gente poder pontuar mais rapidamente, tá? Vou disponibilizar os slides para vocês, da revisão que eu estou montando, toda a matéria que a gente já viu até agora, falando sobre tudo, e vou usar o quadrinho aqui, beleza? Senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer brincar com vocês, tá? Muito obrigado por lembrar que não tem aula aí na quinta e na sexta. E no mais, gente, não vamos desanimar, vamos continuar. Talvez minha aula será quarta-feira à tarde, e assim não oferecer, vai ser hoje à tarde, mas como eu trabalho a partir das 4 horas, então foi difícil. Eu trabalho e saio amanhã às 8. É horrível dar aula direto assim, porque, pô, preciso dar uma descansada, né? Eu tô muito empregado, beleza? No mais, senhoras e senhores, tópico da nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o governo brasileiro. 18 horas?